Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía torrencialmente sobre as ruas desertas, transformando o asfalto num espelho negro que refletia as luzes de neon piscantes. Nesta cidade onde a violência espreitava em cada esquina, um grupo de homens armados avançava com confiança, convictos de que seu alvo seria moleza. Tinham ouvido rumores, histórias sobre um homem solitário, um civil pacato, de quem ninguém suspeitava de nada. Presa fácil. Lá fora, o ar crepitava com eletricidade, e o som de suas botas ecoava pelas paredes do prédio como um aviso. Mas dentro do apartamento que estavam prestes a invadir, alguém observava calmamente cada movimento, cada detalhe. Ele não estava sozinho, mas seu olhar denunciava uma concentração implacável. Seu uniforme parecia simples, quase comum, mas por trás daquela fachada jazia uma verdade que ninguém havia imaginado. Eles arrombaram a porta. O elemento surpresa era sua única arma, pensaram. Mas ele se levantou lentamente como um animal selvagem pronto para atacar. Cada gesto seu era preciso, cada movimento calculado. Seus anos de treinamento, suas missões secretas, tudo agora alinhado em uma coreografia mortal que ninguém poderia ter previsto. Um sorriso arrepiante cruzou seu rosto ao ouvir seus sussurros e ameaças. Eles não faziam ideia de que haviam acabado de despertar um oficial de elite, alguém capaz de transformar qualquer situação em vantagem. Seus olhares confiantes congelaram quando, com um movimento fluido, ele desarmou o primeiro, depois o segundo, neutralizando cada um com uma eficiência silenciosa, porém implacável. O plano deles fracassou antes mesmo de começar. Não existe presa fácil. O que eles pensavam ser apenas um homem comum era, na verdade, um guerreiro, pronto para tudo para sobreviver, e para eliminar qualquer ameaça. Naquela noite gélida e encharcada de chuva, o verdadeiro perigo veio de onde menos esperavam. E enquanto o silêncio se instalava na sala, ele permaneceu ali, imóvel, observando os homens desorientados. Ele sabia que aquilo era apenas o começo. Na manhã seguinte, a cidade parecia normal, como se a tempestade do dia anterior não passasse de um sonho. No entanto, em uma área isolada, atrás de muros em ruínas e portas reforçadas, o homem, que todos presumiam ser um civil comum, seguia sua rotina. Ele estava atento a cada som, a cada movimento do lado de fora. Seu nome nunca fora pronunciado em voz alta, mas aqueles que o conheciam nos círculos militares sabiam que ele era formidável. Major Nathan Cross, um oficial das Forças Especiais especializado em missões clandestinas. Ele havia deixado o exército oficialmente há vários anos, mas o mundo do qual fugira nunca o deixará ir de verdade. Cada incidente, cada ameaça, cada olhar calculista na rua o lembrava de que precisava permanecer vigilante. E na noite passada, seus instintos foram testados como nunca antes. Os homens que pensaram que poderiam surpreendê-lo não eram amadores, tinham um objetivo específico, e sua audácia fora insensata. Enquanto limpava e guardava meticulosamente suas armas, a lembrança dos rostos aterrorizados de seus adversários passou por sua mente. Esses homens faziam parte de uma rede criminosa que controlava a cidade há anos. O cruzamento de seus caminhos estava longe de ser uma coincidência. Ele sabia que o que acabará de acontecer era apenas o primeiro passo em um jogo muito maior. Seu celular vibrou, arrancando-o de seus pensamentos. Uma mensagem enigmática. Eles sabem que você está aqui. Prepare-se. Nathan franziu a testa. Seus inimigos ainda não haviam percebido que simplesmente procurá-lo era perigoso para eles. Mas agora ele sabia que o jogo havia mudado. Desta vez não haveria surpresas. Sem perder um segundo, ele saiu do apartamento, desaparecendo na cidade como uma sombra. Seus olhos percorreram as ruas e os telhados. Cada esquina era uma oportunidade, cada silêncio, uma ameaça. Não existia presa fácil, mas ele, o homem que todos consideravam comum, estava disposto a tudo para proteger o que havia deixado para trás, sua vida, sua identidade e aqueles que dependiam dele. No céu, nuvens carregadas anunciavam uma tempestade mais violenta do que a chuva do dia anterior. E nas ruas, aqueles que pensavam poder caçá-lo estavam prestes a descobrir o quão perigoso ele era, quando o passado alcançasse o presente. A noite caiu sobre a cidade, pesada e silenciosa, mas cada sombra parecia se mover sob o olhar atento de Nathan. Desde o incidente do dia anterior, ele sabia que a organização criminosa não deixaria tal humilhação impune. Haviam perdido homens e sua raiva era palpável, mas eles não conheciam o homem que haviam desafiado. Nathan avançava pelos becos, cada passo calculado, cada movimento preciso. Seus anos em missões especiais o haviam treinado para observar e antecipar.
uma respiração, um reflexo em uma janela, uma figura se movendo rápido demais. Nada escapava ao seu olhar. Ele parou em frente a um armazém abandonado, um dos pontos estratégicos usados pelos homens que enfrentará. A tensão era palpável. Sabia que era uma armadilha, mas tinha que cair. Cada segundo de hesitação poderia custar vidas, e ele não podia se dar ao luxo de perder mais nenhuma. Atrás da porta de metal, vozes sussurravam. Nathan avaliou rapidamente a situação. 4 homens armados, descoordenados, mas confiantes o suficiente para se considerarem seguros. Ele deslizou para as sombras, silencioso como um fantasma, com cada músculo tenso. Então, no movimento fluido, neutralizou o primeiro com um gancho certeiro, desarmou o segundo antes mesmo que ele pudesse atirar e arremessou o terceiro contra a parede. O último homem tentou fugir, mas Nathan já estava lá, bloqueando-o sem esforço. Seu olhar gélido e movimentos precisos não deixavam espaço para negociação. Os homens que pensavam estar brincando com o civil descobriram tarde demais que o Major Cross era muito mais do que apenas um nome em arquivos militares esquecidos. Após o confronto, Nathan examinou a cena. Documentos espalhados revelaram a extensão da rede criminosa, tráfico, ameaças, alianças secretas com forças corruptas da cidade. Ele compreendeu imediatamente que o que enfrentava era muito maior do que uma simples vingança. Ao sair do armazém, seus pensamentos estavam claros. Cada movimento, cada decisão seria crucial. Ele sabia que essa guerra não seria travada apenas nas ruas, mas também nas sombras, onde somente aqueles treinados para sobreviver poderiam ter esperança de triunfar. E pela primeira vez em muito tempo, Nathan sentiu que seu passado e presente estavam prestes a colidir irrevogavelmente. Aqueles que pensavam tê-lo subestimado estavam prestes a aprender que alguns homens nunca são verdadeiramente comuns. Desde o último confronto, Nathan sabia que a rede criminosa não era apenas um bando de capangas desajeitados. Alguém estava puxando os cordões, alguém que conhecia a cidade como a palma da mão e sabia como atacar onde mais doía. Mas até agora, o nome dessa pessoa permanecia desconhecido. Naquela noite, ele seguiu um informante discreto até uma parte abandonada da cidade. Os prédios dilapidados e silenciosos pareciam adormecidos, mas a atmosfera era carregada de tensão. Cada passo que Nathan dava soava como um aviso. Ele sabia que aquele encontro seria crucial. O informante, um jovem de olhos assustados, murmurou. O nome dele é Victor Kane, o cérebro por trás da rede. Ninguém jamais conseguiu se aproximar dele. Aqueles que conseguiram, desapareceram. Nathan sentiu um arrepio familiar. As missões que realizará no passado lhe ensinaram uma coisa. Quando o perigo se torna pessoal, cada decisão pode ser fatal. Victor Kane não era apenas um criminoso. Ele era estratégico, implacável e incrivelmente inteligente. Um verdadeiro adversário. Ele entrou no armazém onde Kane fora visto pela última vez. O lugar era uma verdadeira fortaleza, câmeras, armadilhas, homens armados patrulhando cada canto. Mas Nathan não era nenhum novato. Com paciência e precisão, desarmou os sistemas, neutralizou silenciosamente os guardas e avançou pelos corredores escuros. Então ele o viu. Kane calmo parado no centro de uma sala vazia, como se estivesse esperando por alguém. Seu olhar era frio e analítico, avaliando Nathan como um jogador de xadrez observa seu oponente. Você percorreu um longo caminho, Major Cross, disse Kane com um sorriso gélido. Estou aqui para terminar o que você começou, respondeu Nathan, com a voz firme, sem tremer. Naquele momento, Nathan compreendeu que não seria apenas uma questão de força. Kane conhecia suas táticas, seus métodos, e havia planejado cada cenário. O confronto iminente não seria uma simples batalha, mas um duelo de inteligência, paciência e compostura. E enquanto se encaravam em pesado silêncio, Nathan sentiu seu passado e presente convergirem. Tudo o que ele havia aprendido, tudo de que havia fugido, estava prestes a ser posto à prova por aquele homem que não tinha nada a perder. Naquela noite não havia margem para erros. Cada decisão, cada movimento poderia ser o último. E pela primeira vez em muito tempo, Nathan Cross sentiu uma urgência que superava qualquer coisa que já havia enfrentado. A cidade estava envolta num silêncio sinistro, como se prendesse a respiração. No armazém abandonado, cada tic-tac do relógio parecia ressoar no peito de Nathan. Diante dele, Victor Kane permanecia ereto, imóvel, quase relaxado, mas o ar ao seu redor vibrava com uma tensão gélida. Você deveria ter permanecido escondido, Major Cross, disse Kane, com a voz cortante como uma faca. E você deveria ter desaparecido nas sombras, respondeu Nathan, avançando lentamente. Os movimentos iniciais foram rápidos. Kane tentou um ataque frontal, mas Nathan antecipou-se e esquivou-se com a precisão de um soldado treinado durante anos.
Cada golpe, cada movimento, cada respiração era calculado. Era um duelo onde a inteligência era tão valiosa quanto a força. Eles se moviam pelos corredores do armazém, usando sombras e ângulos a seu favor. Nathan neutralizava as armadilhas que Kanye havia preparado, enquanto Kanye testava a paciência e a estratégia de Nathan a cada instante. Os documentos da rede, espalhados ao redor deles, pareciam testemunhar silenciosamente o que estava em jogo: vidas, pessoas inocentes e a estabilidade de uma parte da cidade. Então Kanye cometeu um erro. Um movimento rápido demais, um sorriso que traiu sua confiança. Nathan atacou com precisão cirúrgica, desarmou o oponente e o encurralou contra a parede. Kanye, pela primeira vez, pareceu surpreso. Você é mais do que eu imaginava, murmurou Kanye. E você? Está acabado, respondeu Nathan. Ele imobilizou Kanye, usando todas as técnicas que havia aprendido em suas missões especiais. Mas em vez de matá-lo, Nathan fez uma escolha estratégica, neutralizou e o entregou às autoridades, garantindo que a justiça fosse feita. Esse ato demonstrou que ele não era apenas um soldado, mas um homem que compreendia a diferença entre vingança e justiça. Enquanto as sirenes se aproximavam e Kanye era levado embora, Nathan permanecia nas sombras, observando a chuva cair sobre a cidade. Ele havia sobrevivido à tempestade, confrontado seu passado e descoberto que mesmo por trás das máscaras mais frias, a coragem e a determinação podiam mudar tudo. E enquanto a noite desaparecia no horizonte, Nathan Cross sabia que não era o fim. Mas por ora a cidade podia respirar aliviada, porque o homem que todos consideravam comum havia demonstrado estar preparado para tudo.